aleluia, feliz por mais um dia, aqui trazendo a palavra de Deus para todos que se encontram em Hebreus capítulo 5, a seguir, aleluia, glória a Deus. E já também quero fazer um apelo para você que não é crente, você que não é cristão ainda, aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma. Amém? A melhor coisa que você deve fazer é aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma. Amém? Trazendo que a palavra de Deus aleluia, glória a Deus, no YouTube, na rede social do YouTube. Aleluia, glória a Deus. Que Jesus possa abençoar cada um de vocês e vamos para a palavra de Deus nesse momento, que se encontra em Hebreus. Aleluia, glória a Deus. Hebreus capítulo 5 a seguir. Então, o capítulo 5 e o versículo 1, ele começa falando assim, aleluia. Porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados. Aleluia, glória a Deus. No versículo 2 vai falar: podendo ele compadecer-se devidamente dos ignorantes e errados, porquanto também ele mesmo está rodeado de fraqueza. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, no versículo 3 vai falar, aleluia, assim, que por essa razão deve ele, tanto pelo povo como também por si mesmo, oferecer sacrifício pelos pecados. Aleluia, glória a Deus. No versículo 4 vai continuar falando: ora, ninguém toma para si essa honra, senão quando é chamado por Deus, como o foi Arão. Aleluia, Senhor. No versículo 5 vai falar: assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe diz: tu és meu filho, hoje te gerei. Aleluia, Senhor. No versículo, aleluia, glória a Deus, no versículo 6, meus irmãos, vai falar: como também em outro lugar diz: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Aleluia, glória a Deus. No versículo 7 vai falar que o qual nos dias da sua carne, tendo oferecido um grande clamor e lágrimas, aleluia, orações e súplicas ao que podia livrar-nos da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua reverência, aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, olha só o versículo 8. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. Aleluia, Senhor. E o versículo 9 vai falar que, tendo sido aperfeiçoado, veio a ser autor de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, no versículo, aleluia, glória a Deus, 10, vai falar: sendo por Deus chamado sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Aleluia, glória a Deus. No versículo 11 vai falar que sobre isso temos muitos que dizer, mas de difícil interpretação, porquanto vos tornasse tardios em ouvir. Aleluia, glória a Deus, porque no versículo 12 vai continuar falando: porque, devendo já ser mestres em razão do tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar os princípios elementares dos oráculos de Deus, e vos haveis feito tais que precisais de leite e não de alimentos sólidos. Aleluia, Senhor. Aleluia, glória a Deus, porque, aleluia, Senhor,
no versículo 13, meus irmãos, vai falar, aleluia, assim: ora, qualquer que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, pois é criança. Aleluia, glória a Deus. Olha só o versículo 14, meus irmãos. Mas o elemento sódio é para os adultos, os quais têm, pela prática, as faculdades exercitadas para discernir tanto o bem como o mal. Aleluia, glória a Deus. Esse foi o capítulo, aleluia, glória a Deus, o capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 14, aleluia, glória a Deus, de Hebreus. Amém, meus irmãos? Agora nós vamos para o capítulo 6, aleluia, glória a Deus. Capítulo 6, aleluia. Deus poderoso. Ei, Deus grandão, aleluia. Deus é bom, Deus é poderoso. Vamos para o capítulo 6 e o versículo 1 já começa falando assim: pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, aleluia, glória a Deus. No versículo 1, aleluia, do capítulo 6, começa assim: pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perversão, não lançando de novo o fundamento de arrependimento, de obras mortas e de fé em Deus. Aleluia, no versículo, glória a Deus, 2 vai falar: e o ensino sobre batismos e imposição de mãos, e sobre ressurreição de mortos e juízo eterno. Aleluia. No versículo 3, meus irmãos, aleluia, glória a Deus, é muito importante, aleluia, porque no versículo 3 vai falar assim: e isso faremos, se Deus o permitir. Aleluia, glória a Deus. Olha só o versículo 4: porque é impossível que os que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Olha só, meus irmãos, o versículo 5 agora. Aleluia. E provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Aleluia. Deus é bom, porque no versículo, aleluia, glória a Deus, versículo 6 vai falar: e depois caíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, visto que, quanto a eles, estão estuficados. Aleluia, glória a Deus. O versículo 6 vai falar assim: e depois caíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, visto que, quanto a eles, estão crucificando de novo o Filho de Deus e o expondo ao vitupério. Aleluia, glória a Deus. No versículo 7 vai continuar falando: pois a terra aqui embebe a chuva, que cai muitas vezes sobre ela, e produz ervas proveitosas para aqueles que, por quem é lavrado, recebe a bênção da parte de Deus. E no versículo, aleluia, glória a Deus, 8 vai falar assim: mas se produzem espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, o seu fim é ser queimada. Aleluia, Senhor. E no versículo 9, meus irmãos, vai falar: mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Aleluia, glória a Deus. No versículo 10 vai continuar falando que porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do amor que para com o seu nome nos traz.
porquanto serviste aos santos e ainda os servis. Aleluia, glória a Deus. No versículo 11 vai falar: e desejamos que cada um de vós mostrem o mesmo zelo até o fim, para completa certeza da esperança. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus, no versículo, meus irmãos, 12, vai falar assim, olha só: para que não vos torneis deleites, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Aleluia, glória a Deus. No versículo 13 vai continuar falando que porque quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha outro maior por quem jurar, jurou por si mesmo. Aleluia, glória a Deus. Olha só o versículo 14, dizendo: certamente te abençoarei e grandemente te multiplicarei. Aleluia, glória a Deus. Deus poderoso. Aleluia, Senhor. Porque no versículo 15 vai nos falar: e assim, tendo Abraão esperado com paciência, alcançou a promessa. Aleluia, glória a Deus. No versículo 16 vai continuar falando: pois os homens juram por quem é maior do que eles, e o juramento para confirmação é para eles o fim de toda a contenda. Aleluia, glória a Deus. No versículo 17 vai continuar falando: assim que, querendo Deus mostrar mais abundantemente aos herdeiros da promessa e imutabilidade do seu conselho, sim, depois com juramento. Aleluia, glória a Deus. Deus poderoso, Deus que cura, Deus que salva, Deus de Israel. Aleluia, porque no versículo 18 vai falar: para que por tuas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus brinca, tenhamos poderosas consolação, nós os que nos refugiamos em lançar-nos contra a esperança proposta. Aleluia, glória a Deus. No versículo, aleluia, 19 vai falar: a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu. Aleluia, meu Deus. Meus irmãos, no versículo, aleluia, 20, vai nos falar aonde Jesus, como precursor, entrou por nós, feito sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Aleluia, Senhor dos exércitos. Aleluia. Esse foi o capítulo 6, do versículo, aleluia, 1 ao versículo 20. Aleluia. Glória a Deus. Deus é poderoso. Agora vamos para o capítulo 7. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Capítulo 7, aleluia, de Hebreus. Aleluia. Deus é bom, Deus é poderoso. Continua conosco, meus irmãos. Capítulo 7, aleluia. Capítulo 7 de Hebreus. E o versículo 1 já começa, aleluia, o versículo 7. O capítulo 7 já começa no versículo 1 falando assim: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando este regressava da matança dos reis, e o abençoou. Aleluia, glória a Deus. No versículo 2 vai falar:
a quem também Abraão separou o dízimo de tudo, sendo primeiramente, por interpretação do seu nome, Rei de Justiça, e depois também Rei de Salém, que é Rei de Paz. Aleluia. No versículo 3, meus irmãos. Aleluia, Senhor. No versículo 3 vai falar fortemente, aleluia, e vai falar assim: sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias e nem fim de vida, mas feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Aleluia. Olha só no versículo 4. Considerai, pois, quão grande ela este, a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo dentre os melhores espólios. Aleluia, glória a Deus. No versículo 5, meus irmãos, vai falar: e os que dentre os filhos de Levi recebe o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar os dízimos do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que estes também tenham saído dos lombos de Abraão. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, no versículo 6 vai falar: mas aquele cuja neologia não é contada entre eles, tomou dízimo de Abraão e abençoou ao que tinha as promessas. Aleluia, porque no versículo 7 vai continuar: ora, sem contradição alguma, no menor é abençoado pelo maior. Aleluia. Olha só o versículo 8. E aqui certamente recebem dízimos homens que morrem, ali, porém, os recebe aquele de quem se testifica que vive. Aleluia, Senhor. E o versículo 9: e, por assim dizermos, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, no versículo, aleluia, glória a Deus, 10, não vai ser diferente, que vai falar assim: porquanto ele estava ainda nos lombos do seu pai, quando o Melquisedeque saiu ao encontro deles. Aleluia, glória a Deus. No versículo 11, de sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, pois sob este o povo recebeu a lei, que necessidade havia ainda de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão. Aleluia, glória a Deus. Olha só, meus irmãos. Aleluia, glória a Deus. Porque no versículo, aleluia, glória a Deus, 12, aleluia, vai falar: pois, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Aleluia, glória a Deus. No versículo 13 agora: porque aquele de quem estas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém ainda serviu ao altar. Aleluia, glória a Deus. No versículo 14 vai falar: e se aleluia, glória a Deus. No versículo 14, aleluia, visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo da qual Moisés nada falou acerca de sacerdotes. Aleluia. Mas no versículo 15, e ainda muito mais manifesto é isso: se a semelhança de Melquisedeque que se levanta outro sacerdote. Aleluia.
Aleluia, Senhor. Mas no versículo, aleluia, glória a Deus, 16, vai falar assim, meus irmãos, que não foi feito conforme a lei de um mandamento carnal, mas segundo o poder de uma vida indissoluta. Aleluia, no versículo 17 vai continuar falando, porque dele assim se certifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Aleluia, glória a Deus. No versículo 18, vai continuar falando, pois, com efeito, o mandamento anterior é aprovogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Aleluia, Senhor. No versículo 19 vai falar, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou e dessa sorte é introduzida a uma melhor esperança pela qual nos aproximamos de Deus. Oh, glória! Aleluia! No versículo 20, e visto como não foi sempre estar juramento, porque, na verdade, aqueles sem juramentos foram feitos sacerdotes. Aleluia, glória a Deus. No versículo 21 vai falar, mas este com juramento daquele que lhe diz, jurou, Senhor, e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Aleluia, glória a Deus. No versículo, aleluia, 22 vai falar assim, oh glória, de tanto melhor parto, aleluia, glória a Deus. No versículo 22, de tanto melhor pacto, Jesus foi feito fiador. Aleluia, Senhor. No versículo 23 vai falar, e, na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Aleluia, glória a Deus. No versículo 24 vai falar, mas estes, porque permanece para sempre, têm o seu sacerdócio perpétuo. Aleluia, glória a Deus. No versículo 25, aleluia, glória a Deus. Portanto, hode também salvar perfeitamente os que por eles se chegam a Deus, porquanto vivificente para interceder por eles. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Senhor. No versículo 26, irmãos, vai falar, porque nos convinha tal sumo sacerdotes santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime que os céus. Aleluia, glória a Deus. No versículo 27 vai falar que não necessita, como o sumo sacerdote, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isso fez ele uma vez por todas, quando se ofereceu a si mesmo. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Olha só o versículo 27, que não necessita, como o sumo sacerdócio, de oferecer cada dia sacrifício, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isto fez ele uma vez por todas, quando se ofereceu a si mesmo. Aleluia. Deus poderoso. E o versículo 28, porque a lei constitui sumo sacerdote a homens que têm fraquezas, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui ao Filho para sempre aperfeiçoar. Oh glória, aleluia, Senhor.
Irmãos, esse foi o capítulo 7, aleluia, do versículo 1 ao versículo 28. Amém? Glória a Deus. Agora vamos para o capítulo, aleluia, capítulo 8, o glória. Deus poderoso, e Ele está aqui, Ele está aí, onde você se encontra agora, aleluia. Irmãos, é o capítulo 8, aleluia, capítulo 8 de Hebreus, e o versículo 1 já começa assim no capítulo 8. Ora, no que está nos dizendo, o ponto principal é este: temos um sumo sacerdote que se assentou nos céus à direita do trono da majestade. Aleluia. O versículo 1 do capítulo 8 começa assim: ora, do que estamos dizendo, o ponto principal é este: temos um sumo sacerdote tal, que se assentou nos céus à direita do trono da majestade. Aleluia. No versículo 2 vai falar: ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor fundou, e não o homem. Aí no versículo 3, irmãos, vai falar: porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, pelo que era necessário que esse sumo sacerdote também tivesse alguma coisa que oferecer. Aleluia, glória a Deus, irmãos. No versículo, glória a Deus, aleluia, no versículo 4, meus irmãos, vai falar assim, aleluia: ora, se ele estivesse na terra, nem seria sacerdote, havendo já os que oferecem dons segundo a lei. Aleluia, glória a Deus. No versículo 5 vai falar: os quais servem aquilo que é figura e sombra das coisas celestiais, como Moisés foi divinamente avisado, quando estava para construir o tabernáculo, porque ele foi digno. Olha, fazem conforme o modelo que no monte se te mostrou. Ó Senhor poderoso, aleluia. No versículo 5, os quais servem aquilo que é figura e sombra das coisas celestiais, como Moisés foi divinamente avisado, quando estava para construir o tabernáculo, porque ele foi dito: olha, fazem conforme o modelo que no monte se te mostrou. Oh, glória! Meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus, no versículo 6, aleluia, vai falar: mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador do melhor pacto, o qual está firmado sobre melhores promessas. Aleluia. No versículo, glória a Deus, 7 vai falar: e pois se aquele primeiro fora sem defeito, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Glória a Deus, aleluia. Olha só o versículo 8, meus irmãos: porque repreendendo-os, diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que estabelecerei com a casa de Israel e com a casa de Judá um novo pacto. Oh, aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, no versículo, aleluia, glória a Deus, 9 vai falar: não segundo o pacto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, pois não permaneceram aquele meu pacto, e eu para eles não atentei, diz o Senhor. Aleluia. E no versículo 10, ora,
este é o pacto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Aleluia. Irmãos, irmãs, aleluia. Glória a Deus. No versículo, aleluia, 11 vai falar: e não ensinará a cada um o seu concidadão, e nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Aleluia, glória a Deus. No versículo 12 vai falar: porque serei misericordioso para com suas iniquidades, e de seus pecados não me lembrareis. Aleluia, Senhor. No versículo 13, meus irmãos, dizendo: novo pacto ele tornou antipado o primeiro, e o que se torna antiquado e envelhece, perto está de desaparecer. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, esse foi, aleluia, glória a Deus, o capítulo 8, aleluia, Hebreus capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 13. Glória a Deus, Deus é bom, Deus é poderoso. Então quero fazer o apelo para você mais uma vez. Você que não é crente, você que não é cristão ainda, aceita a Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma. A melhor coisa que você deve fazer, irmãos, é aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma. Aleluia. Deus é bom. Amém? Então, que Jesus possa abençoar a sua vida. E amanhã estamos de volta, irmãos, com mais palavras de Deus para a sua vida, para a sua família, para o seu coração. Amém?